você vai descobrir 3 segredos bíblicos sobre o dízimo que podem transformar completamente sua visão sobre essa prática. E se a maior mentira contada dentro da igreja não viesse do mundo, mas viesse do altar? Quantas vezes você ouviu que, se não der o dízimo, está roubando a Deus, que sua bênção está retida, que as janelas do céu estão fechadas, que maldições podem cair sobre sua vida? Agora pare e pense. Será que isso é mesmo o que a Bíblia ensina? Ou você foi treinado a temer algo que Deus nunca te ordenou? Milhares e milhares de cristãos vivem presos a um sistema de medo disfarçado de fé, dando ofertas como quem paga imposto espiritual, acreditando que estão comprando proteção ou milagres. Mas e se tudo isso for uma distorção, gente? E se a verdadeira generosidade bíblica for algo totalmente diferente? Algo que liberta e não aprisiona? O que você vai descobrir hoje pode ser desconfortável, mas também pode libertar você de uma vez por todas. Fique comigo até o fim e permita que a palavra revele aquilo que por muito tempo te esconderam. Você já se sentiu pressionado a dar dízimo por medo de estar roubando de Deus? Já ouviu que, se você não contribuir, as janelas do céu se fecharão para você? E se eu te dissesse que a igreja nunca te contou toda a verdade sobre o dízimo? A realidade é que muitos cristãos vivem sob um peso de culpa e medo, dando dinheiro não por amor, mas por obrigação. E pior, acreditam que se não pagarem, Deus os punirá. O que você está prestes a ouvir pode te chocar, mas também pode libertar sua fé de uma vez por todas. Se você quer saber se está sendo manipulado ou se realmente tem uma obrigação diante de Deus, fique comigo até o final, porque eu vou revelar para você algo que pode mudar sua vida espiritual para sempre. O dízimo no Antigo Testamento era um sistema de apoio comunitário e não apenas dinheiro. Muitos imaginam o dízimo como uma simples transação financeira, uma espécie de tributo sagrado pago à igreja. Mas será que essa era mesmo a intenção de Deus? Ao mergulharmos na Bíblia, gente, percebemos que o dízimo, desde a sua origem, era muito mais do que dinheiro. No Antigo Testamento, ele tinha uma função essencial na estrutura da sociedade israelita. Ao contrário do que muitos pensam, o dízimo não era um valor fixo e único, nem apenas uma obrigação religiosa. Era um sistema de provisão que sustentava os levitas, os necessitados e também as festas espirituais que fortaleciam a fé e a comunhão do povo. Entender essa base é crucial para discernir como Deus realmente deseja que lidemos com nossos bens e com nossa generosidade. Os levitas, por exemplo, eram a única tribo que não recebeu terra como herança. Olha lá em Números 18, 24. Sua missão era servir no templo, cuidar das coisas espirituais e interceder pelo povo diante de Deus. Sem terras para plantar ou criar animais, como eles poderiam sobreviver, gente? O dízimo foi o meio pelo qual Deus proveu para eles, mostrando um princípio essencial. Deus não abandona aqueles que se dedicam à sua obra. Mas será que essa prática deve ser replicada exatamente da mesma forma hoje? Outro aspecto fascinante é que havia mais de um tipo de dízimo. Em Deuteronômio 14, versículos 18 e 29, encontramos o dízimo trienal, armazenado para ajudar órfãos, viúvas e estrangeiros. Isso revela algo poderoso sobre o coração de Deus. Ele se importa com os mais vulneráveis. O dízimo era também justiça social, uma forma pela qual os necessitados recebiam sustento e dignidade. Imagine você uma sociedade onde ninguém passa fome, porque é um compromisso coletivo com o bem-estar de todos. Essa era a proposta divina. Além de sustentar os levitas e os necessitados, havia ainda um terceiro propósito: celebração e adoração. Em Deuteronômio 14, versículos de 22 a 27, leia lá. Lá mostra que parte do dízimo era usada em festas religiosas, momentos de gratidão e louvor. O povo se reunia para comer e celebrar diante do Senhor, reconhecendo que toda a provisão vinha de Deus, vinha dele. Isso desconstrói a ideia de que o dízimo era uma obrigação seca e pesada. Na verdade, ele estava profundamente ligado à alegria, comunhão e gratidão. Deus nunca quis que suas leis
fosse um fardo, mas sim um meio de ensinar o povo a depender dele como fé e contentamento. Se isso está abrindo seus olhos, se inscreva agora. Você merece saber a verdade bíblica sem manipulação. E aqui a gente revela o que nunca te disseram nos púlpitos. Agora, pense no contraste entre essa visão e como o dízimo é apresentado hoje em muitos lugares. Em vez de comunhão, virou ameaça. Em vez de gratidão, virou culpa. Mas a Bíblia mostra que o dízimo era muito mais significativo. Não um imposto divino, mas uma expressão de amor, de justiça e de cuidado mútuo. Que coisa linda, gente. A pergunta que surge é: estamos praticando o verdadeiro espírito do dízimo ou apenas seguindo um sistema distorcido? Outro ponto importante: o dízimo não era limitado ao dinheiro, mas incluía colheitas, gado e bens produzidos pela terra. Ou seja, Deus pedia uma parte daquilo que Ele mesmo havia dado. O foco não era o valor exato, mas a fidelidade e o reconhecimento de que tudo pertence ao Senhor. Muitos pensam que o dízimo era obrigatório para todos, mas na verdade, gente, ele se aplicava apenas a quem tinha produção agrícola ou rebanhos. Se alguém não produzia nada, não tinha obrigação de dizimar. Deus nunca exige o que alguém não pode oferecer. Fidelidade e gratidão devem ser voluntárias, não um peso sobre os ombros dos que já enfrentam dificuldades. O dízimo, no contexto bíblico, era um sistema de cuidado mútuo, não um instrumento de medo ou manipulação. Mas e no Novo Testamento? Vamos lá. No Novo Testamento, Jesus manteve esse modelo ou nos ensinou um novo caminho de generosidade? Jesus mudou o foco do dízimo. Mais importante que o valor é a intenção no coração. Em Mateus 23, fácil de lembrar, né? Mateus 23, Jesus conforta os fariseus. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus não condena o dízimo, sabe? Mas a forma vazia e mecânica como lhe era praticado aí, né, gente? O problema não era a oferta, mas o coração endurecido. Jesus ensinou que Deus não olha para o valor, né? Mas para a motivação do ofertante. Isso se torna ainda mais claro na história da viúva pobre, que está em Marcos 12, 41, 44. Enquanto os ricos davam grandes quantias lá na porta do templo, ela ofertou 2 moedinhas. E Jesus disse: ela deu mais do que todos. Por que ele falou isso? Por quê? Porque deu com o coração entregue, não o que sobrava. Jesus nunca exigiu dízimo dos seus discípulos, por exemplo. Ele falou sobre doar, sobre ajudar, sobre servir, mas nunca impôs um valor fixo. Seu foco era o coração e não uma regra matemática. Para ele, o verdadeiro ofertante é aquele que entrega por amor, não por medo. No Novo Testamento, gente, o dízimo não é exigido, mas a oferta voluntária é que é ensinada. Paulo escreveu em 2 Coríntios, versículos 9 e 7 o seguinte: cada um contribua conforme propôs no coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui está o princípio cristão. Não é sobre porcentagem, mas sobre liberdade. Quem tem mais pode dar mais. Quem tem menos dá o que pode. Quem não tem, não deve se sentir culpado. Em Atos 2, versículos 44 e 45, vemos que a igreja primitiva partilhava tudo, não por pressão, mas por amor. Não havia necessidade entre eles, porque todos se ajudavam. Que lindo! Infelizmente hoje, muitas mensagens distorcem esse ensinamento. Transformam a generosidade em moeda de troca com Deus, como se grandes ofertas garantissem a bênção. Mas a Bíblia é clara: generosidade não deve ser motivada por interesses, e sim por gratidão. Em nenhum momento os apóstolos impuseram o dízimo como mandamento. Se fosse essencial para a salvação, certamente teria sido reforçado em suas cartas, né? Mas não foi. A pergunta não é quanto devo dar, mas como está meu coração ao dar. Generosidade no reino de Deus não se mede em
números, mas na disposição sincera de compartilhar. Portanto, podemos concluir que o modelo do Novo Testamento não gira em torno de um imposto chamado dízimo, mas de um espírito de generosidade que permeia toda a vida cristã. Dar não é obrigação, é o reconhecimento de tudo o que temos e que veio de Deus. Essa jornada sobre o dízimo e as ofertas nos leva a um entendimento muito profundo da graça. Somos chamados a dar, não por medo, mas por amor. E você, já se sentiu pressionado a dar por medo de desagradar a Deus? Ou sempre contribuiu com alegria e liberdade? Me conta aí nos comentários. Eu dou por amor, não por medo. E se esse conteúdo abriu seus olhos, compartilhe e se inscreva aqui. Aqui a verdade liberta.